Imagine acordar um dia, abrir o celular e ver a notícia. Duas figuras misteriosas foram vistas em Jerusalém, declarando profecias e realizando sinais sobrenaturais diante de multidões. Parece filme? Parece loucura? Mas isso está acontecendo agora. E o mais assustador, isso já foi previsto com precisão milenar na Bíblia. Elas seriam as duas testemunhas descritas no livro do Apocalipse? E se sim, o que isso significa para você, para mim, para o mundo? O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga os últimos acontecimentos no planeta. E pode até mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque quando você faz isso, o algoritmo entende que esse tema é importante e te mostra conteúdos que vão abrir seus olhos e fortalecer sua fé no meio de tempos tão confusos. Pouca gente realmente entende quem são as duas testemunhas. O Apocalipse fala sobre elas no capítulo 11, e o que está ali é poderoso, misterioso e, para muitos, perturbador. Elas são duas figuras escolhidas por Deus para profetizar por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco, símbolo de arrependimento e luto, elas têm o poder de fechar o céu para que não chova durante sua missão. Também podem transformar água em sangue, ferir a terra com pragas e até matar com fogo quem tentar enfrentá-las. São como versões modernas de Elias e Moisés, dois grandes profetas que já demonstraram poderes semelhantes no passado. Mas o mais intrigante é que essas figuras surgem em um momento muito específico da profecia, no tempo em que o mundo está prestes a mergulhar em caos total. E o que mais chama a atenção é que, depois desse tempo de profecia, elas são assassinadas e o mundo comemora. Isso mesmo, as pessoas fazem festas, trocam presentes e celebram a morte dessas testemunhas como se fosse uma vitória. Por quê? Porque elas incomodam, porque elas falam verdades que o mundo não quer ouvir. Mas depois de 3 dias e meio, elas ressuscitam, diante de todos. Agora olha ao seu redor. Você já percebeu a quantidade de eventos estranhos, violentos e inexplicáveis que estão acontecendo ao redor do mundo? Erupções vulcânicas, terremotos em locais inusitados, guerras que parecem não ter fim, pandemias, fome, colapsos políticos. Mas junto com tudo isso, começaram a surgir testemunhos, vídeos e registros de pessoas profetizando em lugares públicos com autoridade. Em Jerusalém, 2 homens vestidos como profetas foram filmados pregando mensagens intensas sobre o juízo de Deus. Em outros países, pessoas relataram visões com 2 personagens misteriosos dizendo frases idênticas às do livro do Apocalipse. Alguns desses vídeos foram deletados rapidamente. Outros viralizaram. Há também registros de milagres associados a essas figuras, curas repentinas, sinais no céu e até relatos de fogo saindo da boca, literalmente em visões. Claro, muita coisa pode ser forjada, mas a pergunta é, e se não for? Teólogos, estudiosos da Bíblia, rabinos e até mesmo líderes religiosos de diferentes crenças estão debatendo a possibilidade de que essas figuras já estejam entre nós. Algumas correntes defendem que elas não serão pessoas específicas, mas sim símbolos de um movimento profético que se levantaria no fim dos tempos. Outras dizem que serão 2 homens reais, literalmente enviados por Deus. E algumas pessoas já apontam nomes. Em fóruns e canais religiosos, surgem suspeitas envolvendo personagens do Oriente Médio, homens que têm pregado contra os sistemas de governo, denunciado corrupção espiritual e realizado sinais. Em uma entrevista recente, um desses homens disse: "Fui enviado com uma missão e nada poderá me deter, nem a morte." A frase é idêntica a uma das profecias do Apocalipse. Coincidência? Mas se elas realmente estão aqui, por que o mundo ainda não sabe? A resposta pode estar no próprio texto bíblico. As 2 testemunhas não vêm para agradar. Elas vêm para confrontar, para expor o pecado, para exigir arrependimento. E o mundo de hoje não está preparado para isso. Ao contrário,
O mundo rejeita qualquer voz que se levante contra o sistema. E, como previsto, essas testemunhas serão odiadas, perseguidas e assassinadas. Isso já começou. Figuras religiosas vêm sendo censuradas, ameaçadas e até mortas nos últimos anos. Suas mensagens são classificadas como discurso de ódio, vídeos são removidos, contas são banidas. A liberdade de fé está sendo lentamente estrangulada. E o mais assustador, a maioria das pessoas está celebrando isso. A profecia está se cumprindo e quase ninguém percebe. Você pode até dizer, mas sempre houve guerras, sempre houve perseguição. Sim, mas nunca em um contexto global, com tecnologia, vigilância e controle de informação como agora. O mundo inteiro está conectado. E a rejeição a mensagens espirituais também está conectada. Há uma resistência crescente contra tudo que remeta à Bíblia. Isso não é coincidência, é um padrão profético. E em meio a tudo isso, surgem essas duas vozes, desconhecidas, mas poderosas, simples, mas com autoridade, perseguidas, mas imbatíveis. Elas estão preparando o caminho para o que virá depois, porque a Bíblia afirma que após a morte e ressurreição delas, um grande terremoto sacudirá a terra, e muitos reconhecerão que Deus está no controle, mas para muitos será tarde demais. E você? Está preparado? Esse vídeo não é apenas sobre um mistério profético, é sobre um alerta, um chamado. As duas testemunhas representam mais do que pessoas. Representam uma última chance, uma última convocação. A Bíblia diz que quem tiver ouvidos, ouça. Isso é para mim, para você. E talvez por isso você esteja assistindo esse vídeo. Talvez seja porque alguém te mandou. Talvez porque o algoritmo recomendou. Ou talvez porque você precisava ouvir isso hoje. E se for esse o caso, não ignore. Você pode não acreditar em tudo. Pode ter dúvidas, pode até achar exagero, mas só por precaução, comece a observar os sinais, comece a ler Apocalipse 11 com atenção, comece a refletir sobre a sua própria vida, porque talvez elas já estejam aqui, e se elas estiverem, o tempo está correndo. Mas por que seriam apenas duas testemunhas? Por que não 3 ou 7, como outras figuras bíblicas? O número 2 na Bíblia representa confirmação. A lei dizia que algo só poderia ser validado com o testemunho de duas pessoas. É como se Deus estivesse dizendo, aqui está a prova. Ninguém poderá dizer que não foi avisado. Não é coincidência. As duas testemunhas são a última confirmação profética para uma humanidade que se recusa a ouvir. São o último aviso antes que o juízo final comece. E se essas testemunhas já estão aqui, isso significa que o tempo da graça está se esgotando, o tempo do arrependimento, o tempo de voltar atrás. Mas a maioria prefere ignorar, fingir que é só teoria da conspiração, que é exagero religioso. E essa negação é justamente parte da profecia. Muitos tentam espiritualizar demais essa profecia. Dizem que ela é simbólica, que não existem figuras reais, apenas mensagens figurativas. Mas será que essa interpretação é segura? Se tudo fosse simbólico, por que tantas descrições literais? Por que mencionar detalhes como roupas, poderes específicos, tempo de atuação, morte e ressurreição em praça pública? Seriam apenas metáforas? Ou será que estamos diante de algo literal que o mundo moderno tenta racionalizar para não encarar o desconforto da verdade? A Bíblia é clara em muitos pontos. E nesse caso, tudo indica que estamos falando de pessoas reais, com missões reais, aparecendo em um momento real da história humana. O desafio é, você está disposto a ver com os olhos da fé, mesmo quando o mundo tenta apagar os sinais? A oposição a essas testemunhas será tão intensa que o texto diz que o mundo se alegrará com a morte delas. Pense nisso. Que tipo de mensagem elas estarão trazendo para provocar tamanha repulsa? Será que vão expor mentiras de governos, escândalos religiosos, corrupção espiritual? Será que denunciarão os pecados ocultos de uma sociedade que se acha justa? Provavelmente tudo isso.
Elas virão como espelho, um espelho que ninguém quer encarar. E a resposta do mundo será brutal. Vão zombar, perseguir, atacar. E mesmo assim elas não recuarão. Continuarão até o fim. Isso também é um aviso para nós. Porque talvez já existam vozes como essas ao nosso redor, sendo caladas, ignoradas, e nós estamos celebrando, sem perceber. Outro detalhe crucial, a localização. A Bíblia diz que elas atuarão em Jerusalém, a cidade onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso conecta diretamente essas figuras com o sacrifício de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jerusalém hoje é um palco de tensão, guerra, religião e política. Um ponto estratégico. É lá que as maiores profecias convergem. E se as testemunhas realmente surgirem naquele território, o impacto será global. A mídia estará em cima. Governos entrarão em alerta, grupos religiosos se dividirão e milhões começarão a questionar tudo o que acreditavam. Jerusalém será o centro do maior conflito espiritual da história. E pode ser que esse cenário já esteja sendo preparado agora, diante dos nossos olhos. E o anticristo, ele tem tudo a ver com as duas testemunhas. A profecia diz que a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas. Isso significa que o surgimento das testemunhas marca também a ascensão de um governo maligno. Elas serão o principal obstáculo ao avanço do sistema da besta e, por isso, serão perseguidas com fúria. Isso confirma o papel delas como sinal de alerta final, porque onde elas estiverem, a besta logo virá, e onde a besta se manifestar, o juízo não tardará. É por isso que o mundo vai querer silenciar essas vozes, porque elas representam o último freio, o último grito, o último acorda antes que seja tarde demais. E depois da ressurreição delas, o que acontece? A Bíblia diz que elas serão levadas ao céu diante dos olhos de todos. Isso será um choque planetário. Redes sociais, televisão, transmissões ao vivo, não haverá como esconder. Vai ser um sinal tão claro, tão incontestável, que muitas pessoas finalmente acreditarão. Mas será tarde? Para alguns, talvez sim. Para outros, será o ponto de virada. Esse evento marcará o fim de uma era, um divisor de águas, e por isso é tão importante falar sobre isso agora, antes que aconteça, porque a fé que salva é a que acredita antes de ver. E o papel desse vídeo é justamente esse, te ajudar a ver antes que seja tarde. Curiosamente, o mundo atual está mais preparado tecnicamente para ver esses sinais e menos preparado espiritualmente para entendê-los. Temos internet, câmeras, satélites. Nada escapa, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão frios espiritualmente. As pessoas vivem distraídas, apegadas a futilidades, presas em debates vazios, e é nesse cenário que as testemunhas surgirão. Num mundo com 1000 olhos, mas sem discernimento, onde a verdade será chamada de fanatismo e a mentira de liberdade. Se você acha que seria fácil reconhecê-las, talvez esteja enganado, porque elas não virão com holofotes, virão com poder, e poder espiritual incomoda, sacode, confronta. Talvez seja por isso que tanta gente vai preferir ignorar. Um detalhe interessante é que mesmo com todo esse poder, elas não revidarão com ódio. Suas palavras serão duras, sim, mas sua motivação será o amor, o último apelo de Deus à humanidade. Isso nos mostra algo muito profundo. Mesmo diante da rebelião, Deus ainda envia profetas, ainda dá uma chance, ainda chama ao arrependimento. Isso é graça, isso é misericórdia. E se você está assistindo a esse vídeo até aqui, isso também pode ser um sinal, um chamado, porque a mesma voz que enviou Elias, que falou com Moisés, que levantou João Batista, ainda fala. E talvez esteja falando com você agora. Você já se perguntou por que esse tema mexe tanto com as pessoas? Por que vídeos como esse viralizam? Porque existe uma verdade impressa em nós, uma memória espiritual, algo lá no fundo que sabe que estamos chegando perto de algo grande. O mundo tenta silenciar essa intuição com entretenimento, vícios e distrações. Mas quando você ouve uma mensagem como essa, algo desperta, algo inquieta. É por isso que você continua aqui.
não é só curiosidade, é um chamado. Um lembrete de que ainda há tempo e que você pode escolher em que lado da história vai estar. Então, se as duas testemunhas já estão entre nós, a pergunta final não é quem são elas. A pergunta é: e você, quem é nesse cenário? Alguém que zombará, que perseguirá, que vai ignorar tudo isso e seguir como se nada estivesse acontecendo? Ou alguém que vai ouvir e mudar, porque o verdadeiro impacto dessas testemunhas não está apenas no que elas dizem, está no que provocam em quem escuta. E se esse vídeo provocou algo em você, compartilha com alguém, espalha a mensagem e se inscreve aqui no canal, porque nos próximos dias eu vou continuar revelando aquilo que muitos não têm coragem de falar. O tempo está passando, mas você ainda está a tempo.